A terceira temporada de A Casa do Dragão tá chegando finalmente, depois de 2 anos de espera, e chegou a hora de relembrar os principais acontecimentos da segunda temporada da série, que dividiu muitas opiniões. Realmente foi uma temporada mais arrastada, mais demorada, que prometeu muitas coisas. É isso. No vídeo de hoje, a gente vai passar por um resumão da segunda temporada de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, pra gente se preparar para essa nova temporada, que tá prometendo ser, finalmente, tudo que a gente esperava que a segunda fosse. Então, assim, tô animado. Espero que vocês estejam também, não tenham desanimados pela série depois do que foi a segunda temporada. Então, já se inscreve e ativa esse sininho, porque vai ter cobertura semanal aqui no canal. Então, vai ter vídeo comentando os detalhes, comentando o episódio. Então, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora relembrar essa segunda temporada de A Casa do Dragão. E vamos lá. A temporada começa exatamente da onde a primeira terminou, depois da morte do Lucerys, o filho da Rhaenyra, pelas mãos do Aemond. Na verdade, pelas mãos da Dragão do Aemond, né? A Vhagar. Ele acaba matando o Lucerys, e aí a Rhaenyra, depois dessa morte, entra em um estado de luto, e o Daemon decide agir por conta própria e encomendar uma vingança pela morte do Lucerys. E aí 2 homens vão até a Fortaleza Vermelha para matar o Aemond, que foi ele que matou o Lucerys, né? Só que quando eles chegam lá, eles não encontram o Aemond, e assim eles matam o Jaehaerys, que é o herdeiro homem do Aegon, o rei atual, né? Irmão da Rhaenyra, irmão do Aemond. E aí eles matam o Jaehaerys, o filhinho pequenininho do Aegon. E aí assim, aí sim, o negócio que já tava feio a situação piora. Porque é assim, porque aí virou um negócio tipo, ó, olha o que os pretos fizeram. Mataram uma criança inocente. Eles ali em Porto Real até começam a chamar a Rhaenyra de Rhaenyra the Cruel, Rhaenyra a Cruel. Eles ficam falando pra galera que ela mandou matar o menino. Então, assim, tudo isso pra fazer a população se virar contra o time dos pretos e ficar com eles ali, com os verdes, né? Com a Alicent e companhia ali, os Hightower, o Aegon, o Aemond. Então, assim, depois dessas 2 mortes, aí sim, basicamente, vira uma guerra entre dois lados. Não é mais rinha de família, não é mais, o trono é meu, o trono é seu. Não. Enfiaram morte no meio e aí o negócio fedeu. Daqui pra frente é só pra trás. E assim, não sei se ficou claro, mas a Rhaenyra não tava sabendo desse plano do Daemon. Ele fez as escondidas. E aí o Aegon promete se vingar da Rhaenyra pelo que ela fez com o filho dele. Aí depois de todo esse rolê, o Daemon vai lá pra Harrenhal, pras terras fluviais, pra tentar reunir exército pra eles ficarem a favor da Rhaenyra. E assim, vou resumir o arco dele agora, vou falar dele só agora, porque assim, gente, esse arco do Daemon realmente foi complicado. Ele fica praticamente, eu acho que, não lembro agora, ele fica uns 5, 6 episódios em Harrenhal, alucinando, vendo coisas que não existem, porque Harrenhal é conhecida como esse lugar que traz coisas do passado, tem fantasmas, então assim, o Daemon vai pra lá, e aí ele conhece alguns lords, faz alianças, enfim. E aí ele fica todos esses episódios delirando lá enquanto ele faz essas alianças. E aí um resumão geral, no final, depois disso tudo, ele acaba tendo uma visão que envolve até Daenerys, os White Walkers. E aí então ele fala, não, então realmente eu tenho que apoiar a Rhaenyra. É ela que vai ser a rainha. Tem também todo um lance dele querer ele ser o rei, ele ficar se questionando isso. Mas aí no final da temporada ele fala, não, a Rhaenyra é a rainha, vou apoiar ela, bora. Aí a gente tem aqui então, antes do pau torar mesmo lá no campo de batalha com os dragões, uma espécie de guerra fria. Porque o Corlys Velaryon, que tá do lado da Rhaenyra, inclusive o filho dele casou com a Rhaenyra na primeira temporada, eles tiveram filhos, na teoria, né? Mas enfim, eles são aliados e ele é o dono das frotas marítimas. Ele é o Sea Snake, que a galera fala, né? Que ele é o serpente marítima. E aí ele continua bloqueando os navios para chegarem em King's Landing, em Porto Real. Então, assim, começa a faltar alimento, suprimento, o preço de tudo começa a aumentar, a galera começa a passar fome real, começa a ficar escasso viver ali em Porto Real como, né, como um plebeu, como uma pessoa pobre, porque como eu falei, preço sobe, demanda aumenta e não tem, porque as frotas não estão chegando com suprimentos e alimentos. Isso vai aumentando a cada episódio que passa, a situação vai piorando e a galera começa a se revoltar com a corte atual, que é o Aegon, que é o Otto, que é a Alicent, enfim. E aí isso gera uma revolta na população que começa a ficar contra essa galera e a popularidade deles, né, dos verdes, começa a cair. E aí no meio dessa crise, o Conselho Real dos Verdes começa a quebrar ainda mais. Porque aí o Aegon, que é bem diferente do pai,
quer tomar decisões por emoção, no impulso, quer fazer isso, quer fazer aquilo, sem pensar de fato. E ele começa a brigar com o mão do rei, que é o Otto Hightower, que é o avô dele, que é o pai da Alicent, né? Então isso enfraquece ainda mais os verdes, porque ainda tem o Aemond que, assim, sabe aquela frase fã ou hater? É o Aemond aqui com o Aegon. Tem a Alicent, que ninguém liga pra ela. E aí o Aegon começa a fazer o que ele quiser, não liga pro que a galera fala, aí o Otto começa a brigar com ele, e isso vai ruindo cada vez mais o reinado dos verdes. Aí a gente chega na grande e única batalha da temporada, que é a Batalha do Pouso das Gralhas, ou Rook's Rest, que é quando o Criston Cole é um personagem insuportável do time dos verdes, que tá de rolo com a Alicent, tá ali junto com o rei, tem todo um lance que ele teve com a Rhaenyra na primeira temporada, então assim, ele tá ali, de fato, no meio da treta toda. Ele arma uma armadilha. Ele faz uma emboscada pro time da Rhaenyra, né? Os negros caírem nessa emboscada lá em Pouso das Gralhas. Só que aí quem cai nessa emboscada é a Rhaenys, que ela fica sabendo desse lance, que eles estão indo lá e tal. E aí a Rhaenys, que já tem uma certa experiência em batalha, fala, eu e Meleys, que é a dragoa dela, eu vou lá lidar com esse povo. E aí ela vai lá. Só que quando ela chega, como eu disse, é uma emboscada. Então quando ela chega lá, o Aegon aparece com a Sunfire, que é a dragoa dele, e o Aemond aparece com a dragoa dele também, a Vhagar. Eles acabam brigando ali, luta entre os 3 dragões. O Aegon acaba ficando muito machucado nas mãos do próprio Aemond, que joga fogo. E a gente consegue ver que foi de propósito, que o Aemond nessa altura já tá meio loucão das ideias, ele quer muito poder, ele quer ser o rei, a gente sabe que ele quer realmente que o Aegon vá de ralo, então ele acaba lançando um Dracarys no Aegon, que tá todo com uma armadura até na cabeça, o corpo dele inteiro praticamente fica queimado, a dragoa dele fica muito machucada, e aí também no meio dessa batalha, a Rhaenys e a Meleys acabam morrendo. E aí isso abala demais o time da Rhaenyra, porque ela é esposa do Corlys, que é que eu falei aquela hora, que é o dono das frotas marítimas, né? Ela era prima do Viserys, que é o pai da Rhaenyra, ela era próxima de todo mundo ali. Isso causa um rombo na equipe dos pretos. E aí, a consequência principal dessa batalha é a ascensão do Aemond. Porque, como eu disse, ele fez o Aegon ficar muito ferido, e então ele fica inapto a governar. E aí o Aemond meio que se coloca ali como um rei regente. Que o irmão dele não tá podendo, então ele é o sucessor ali. E aí ele começa a governar. E ele, assim, como eu disse, o Aemond, ele é agressivo, ele é frio, calculista, ele não tá nem aí, ele realmente quer matar e tal. Tanto que foi ele que começou essa guerra toda, se a gente for parar pra pensar, porque foi culpa dele que o Lucerys morreu. Ainda tem um ponto que ele tem o maior dragão de toda a série, né? Todos os personagens, que é a Vhagar. E aí, com essa ascensão do Aemond, essa sede de poder dele, a Alicent tem todo um plot dela, que ela começa a perceber que ela não tem mais influência, que ela não consegue fazer mais nada. Que ela e nada ali no Conselho dos Verdes é a mesma coisa, porque ela vê que ela, querendo ou não, ajudou a situação chegar onde chegou, o Aegon sentando no trono, não a Rhaenyra, e agora chegou num ponto que ela não consegue controlar nem os próprios filhos mais. E aí ela tem todo um lance dela ficar reflexiva sobre a vida, ela vai pensar sobre tudo, e ela vê que, tipo assim, realmente, eu ajudei isso aqui e eu não consigo fazer mais nada. A Alicent passa por esse choque de realidade durante essa temporada. Enquanto isso, lá em Pedra do Dragão, gente, esse nome é muito difícil de falar, eu vou falar Dragonstone. A Rhaenyra vê que ela tá em desvantagem em número de dragões, porque o time dos verdes tem mais dragões, e o Aemond ainda tem a Vhagar, que é, como eu disse, o maior dragão que existe no mundo nessa fase que a série tá. E aí ela decide fazer uma coisa muito arriscada, o Jace fica contra ela, a galera tem o povo que apoia ela, o povo que fala, meu Deus, você tá ficando maluca, que é ir procurar bastardos Targaryens pra domar alguns dragões selvagens que estão ali em Dragonstone. Os donos morreram, ou nunca foram domados, e ela fica meio tipo, gente, tem um monte de dragão aqui, ninguém tá usando, ninguém tá fazendo nada, e a gente aqui, ó, se fudendo na guerra, a gente precisa desses dragões, e aí ela vai até Porto Real e ela meio que chama a galera. Ela manda a galera, né, o povo dela ir inovizando pela cidade, falar, se você é um bastardo Targaryen, vem até tal barco que a gente vai te levar pra você talvez ganhar um dragão. Uma galera vai pra lá, pra Dragonstone, uma galera morre tentando conquistar os dragões, só que dá certo. Nesse momento, a Rhaenyra ganha mais 3 dragões pro exército dela. O Adam consegue domar a Sea Smoke. Esse negócio aqui desses dois foi meio engraçado, porque parece meio que o Sea Smoke que domou o Adam, ele que escolheu o Adam pra ser o dono dele, que ele fica perseguindo ele na praia e tal. O Rio consegue montar no Vermithor,
que inclusive é um dos dragões mais antigos que tem aqui. Ele foi montado pelo rei Jaehaerys, então assim, ele é bem velhinho. E Rio consegue domar ele. E o Uff consegue domar a Asa Prata. E assim a Rhaenyra ganha mais 3 dragões pro exército dela. E agora eles estão em vantagem tática. Pelo menos na teoria, que agora ela tem mais dragões e tal. E um plot importante que vai acontecer na longa temporada, que eu não falei aqui ainda, é do Jace indo tentar conquistar aliados pro lado dos negros, né? Pro lado da Rhaenyra nessa guerra. Ele vai até o norte, consegue a aliança dos Stark. E isso vai acontecendo com os pretos, com os verdes, deles indo procurar exércitos, fazer alianças com casas importantes ali geograficamente, né? O Jace faz aliança com a galera das gêmeas, que eles precisam para poder passar ali. Inclusive, eu tô falando pretos e negros. Eu acho que eu troquei vários durante o vídeo, falei as duas coisas, né? Mas enfim, é a mesma coisa. Pretos e negros é o mesmo time, é o time lá da Rhaenyra. E aí, no resumo, o Jace consegue vários aliados. E os verdes também conseguem vários aliados durante a temporada. E aí, lembra que eu falei que a Alicent tem todo um arco dela vendo que ela fez merda e que agora ela não consegue controlar mais nada, que o filho dela tá imparável, ela não consegue fazer mais nada. Isso tudo culmina pra no final da temporada ela ir escondida até Dragonstone conversar com a Rhaenyra. Ela basicamente implora pra Rhaenyra ter misericórdia pra quando ela for invadir Porto Real, porque nesse momento os verdes estão bem vulneráveis. O Aegon, inclusive, acaba fugindo, que ele tá bem machucado. Ele acaba fugindo pela própria segurança dele. O Aemond tá ali meio que na frente, né? À frente dos verdes, mas ele é realmente impulsivo. Ele tem um ego gigante, ele tem sede de poder. Então, assim, a Alicent sabe que, principalmente depois que a Rhaenyra conseguiu mais 3 dragões, eles ainda estão em vantagens nisso, que é uma questão só de tempo pra eles irem lá conquistar Porto Real de volta. É o motivo principal dessa guerra inteira, né? Que a Rhaenyra sentar no trono de ferro, porque o trono é legitimado pra ela. E aí ela vai lá implorar por misericórdia pra Rhaenyra. Ela mesma vai abrir os portões de Porto Real pra Rhaenyra não matar ela, nem a Rhaelena, nem o filho dela, nem o Aegon, enfim. A Rhaenyra meio que concorda, fala que ela vai lá e tal. Só que ela fala que ela precisa matar o Aegon, que nesse momento a Alicent também não sabe que o Aegon fugiu. E ela fala, eu preciso matar o Aegon pra mostrar que realmente eu sou a herdeira legítima, pra mostrar, não é bagunça, entendeu? Que ele traiu a coroa. E a Alicent deixa meio que implícito ali e concorda. E ela não fala, mas a gente vê que ela fala, tipo, é isso. Se é o que tem que fazer, então é isso. E ela vai embora de Dragonstone e fica meio esse acordo entre elas. Tipo, a Rhaenyra vai lá conquistar e vai poupar a vida dela, a vida da Helaena, enfim. Ela também diz que ela queria fugir, que ela não queria mais essa vida. Porque ela ficou refletindo bastante essa temporada, como eu disse. Elas têm essa conversa e depois a Alicent vai embora. E aí, nesse momento, a temporada já tá acabando. Como eu falei, o Daemon conseguiu sair de Harrenhal, das alucinações dele lá, se curvou a Rhaenyra. O Jace conseguiu ganhar vários aliados ali pro time da mãe dele, né, da Rhaenyra. Tem também a galera que tá vindo do time dos verdes, de barco, inclusive, que é a Triarquia, que é essa galera que é bem perigosa, que já tinha aparecido na primeira temporada. E aí a temporada termina com esses vários exércitos indo se encaminhar para um conflito grande. E aí, inclusive, foi bem frustrante na época, que eu lembro que a temporada acabou literalmente nisso. A guerra ia começar depois de 8 episódios deles preparando terreno, pegando exército, fazendo aliado, conquistando o dragão. E aí a guerra foi para começar. Quando a galera realmente foi ali pra batalha, pra ter o conflito, a temporada acaba bem nesse momento. Pra quem sabe o que vai acontecer, sabe, mas se você não faz ideia do que vai acontecer, eu posso dizer uma coisa, se prepare, porque já o primeiro episódio dessa temporada vai ser assim... Bom, não assisti ainda. Tô falando pelo que acontece, né? Pelo que vai acontecer agora na história. Ele tem tudo pra ser um começo de temporada muito eletrizante, muito chocante pra quem não conhece a história. Inclusive, esse foi um ponto importante da época da segunda temporada. Porque a galera que conhecia a história sabia, tipo, ó, meu Deus, agora vai acontecer. E aí não aconteceu. E aí, agora vai ter a batalha de tal. Não foi. Que a temporada acabou no meio. A terceira temporada promete muito. A gente vai ter batalhas. A Rhaenyra finalmente vai conseguir ir até Porto Real. E a gente vai ver o que vai dar. Quando ela chegar lá, o que o Aemond vai fazer, o que ela vai fazer com a Alicent, o que vai dar naquela batalha que tava pra começar lá no mar. Isso tudo foi preparado pra agora, pra terceira temporada da série, que estreia nesse domingo, dia 21, às 10 da noite, na HBO. Vão ser episódios semanais, vão ser 8 episódios de novo, igual a segunda temporada. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Depois da briga do Aegon com o Otto, que eu até citei aqui, que eles brigam e tal, o Conselho dos Verdes fica bem fraco, o Otto, ele é meio que expulso ali de Porto Real e vai embora. E aí, na última cena da temporada, a gente vê que ele tá sendo preso por alguém em algum lugar, que a gente não sabe quem é, não sabe o que é, aonde, nada. A gente só vê que ele tá preso há algum tempo ali.
e tem mais essa ponta que eles deixaram pra essa terceira temporada. Então agora eu acho que de fato foi isso. Comenta aqui o que você achou da segunda temporada da série, se você tá animado pra terceira, se você tá com expectativas altas ou baixas depois da segunda temporada mais morna. E deixa o like, se inscreve no canal. Como eu disse, vai ter cobertura semanal aqui, comentando os episódios dessa terceira temporada de A Casa do Dragão, House of the Dragon. Vai ter muita coisa pra gente conversar já nesse primeiro episódio. Então, semana que vem, na segunda, tô de tudo pra postar na segunda, a gente tá aqui pra comentar o primeiro episódio. Foi isso. A gente se vê nos próximos vídeos e até lá. Tchau.